Agora na 101.9 você ouve o programa Conversando sobre Saúde com a doutora Márcia Steiner. Oferecimento Bifarma, farmácia de manipulação. Você está na Rede de Rádios. A sua emoção à flor da pele. 101.9. Bom dia, estamos novamente em mais um encontro nesse dia aqui. Hoje nós estamos trazendo então o cirurgião plástico Dr. Carlos Fernandes. Dr. Carlos é formado na UNOeste de Presidente Prudente. Dr. Carlos fez 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica e pela Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde o período. Dr. Carlos, hoje nós estamos aqui querendo saber sobre cirurgia plástica. Nós sabemos que o Brasil hoje, não sei se é o primeiro lugar, mas está no ranking dos lugares, dos países que mais fazem cirurgia plástica no mundo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse nosso culto, né? Tanto ao corpo quanto ao rosto, né? As mulheres brasileiras são bonitas e realmente gostam de cada dia estar melhor, né? Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Muito bem, Márcia. Muito obrigado pelo convite, participação no seu programa. É um grande prazer e também um prazer de estar na sua presença e poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E plástica no Brasil tem um número muito grande, justamente porque o brasileiro ele se preocupa com a estética. E nós temos o hábito, e a grande maioria o faz, de exposição corporal. Nós temos as grandes temperaturas do nosso país, o grande número de praias, de rios. Então existe uma exposição natural, o uso de biquínis, de maiôs, sungas no caso dos homens, né? Então a preocupação para uma melhora sempre, uma manutenção de uma estética corporal e a mesmo facial. Então esse culto à estética tem sim um grande volume no Brasil e a tendência sempre é manter esse aumento, né? O número de cirurgiões plásticos tem aumentado a cada vez mais e a gente espera também que a melhora de qualidade profissional também tem vindo com esse aumento, né? E agora, nós somos uma cidade de pequeno porte, né? Paranavaí, de médio porte que seja, mas nós temos um grande número de cirurgia plástica realizado aqui, né? A procura é efetiva também. Você atende tanto Paranavaí quanto a região, né? Nós sabemos que desses 20 e poucos municípios que nos circunda, né? Você tem muitos clientes Sim. também que vêm de toda a nossa região. A gente sempre relata assim que o grande número de pacientes em Paranavaí operados são da região, né? A gente tem uma população ao redor em média de 300 mil habitantes, então para nós deste polo do estado do Paraná está muito bom no sentido de abrangência. A gente abrange uma região do Paraná, a gente abrange um cantinho do estado de São Paulo, a gente abrange um cantinho do estado do Mato Grosso do Sul, então a gente tem uma população boa para trabalhar, né? Perfeito, Dr. Carlos. Então, falando sobre as cirurgias plásticas, nós sabemos que existem vários tipos de cirurgias que hoje são bastante requeridas, né? Nós vamos Sim. falar das principais que hoje ocupam um lugar expressivo, né, na cirurgia plástica. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre uma das campeãs, né, que é a lipoaspiração. Sim. Eu gostaria que você falasse a respeito um pouco, né, para que se trata, né, a lipoaspiração, a partir de que idade se pode começar a pensar em fazer essa cirurgia, né? Algum tipo de anestesia, né? Que as pessoas muitas vezes, Dr. Carlos, elas têm mais medo da anestesia do que da própria cirurgia, né? Então,
claro, aqui nós não vamos falar sobre tipos de anestesia específico, porque esse cliente vai ter uma consulta pré-anestésica, vai saber que o seu anestesista, qual tipo de anestesia que vai ser feito, né? Sim. Mas assim, em princípio, né, sobre o que seja essa cirurgia, né? Qual é o risco? Eu gostaria que você falasse. Então, lipoaspiração, como o próprio nome da cirurgia diz, é aspirar gordura, ou seja, nós vamos fazer, a técnica ela consiste de uma quebra do tecido adiposo, primeiramente com a infiltração de um líquido, esse líquido é um soro fisiológico associado a um vasoconstritor, e esse próprio líquido já ajuda o rompimento. E término de quebra dessa tecido de gordura é feito de maneira física com a própria cânula, né? A cânula nada mais é do que um caninho com a ponta romba, com os orifícios lateralizados nessa cânula, e ela é de aço inox, né? E aí, com essa término de quebra, os orifícios da cânula elimina aquela gordura que foi retirada, tá? Existe um limite para isso, né? A nível limite de tecido na palpação, o cirurgião vai definir o término do tempo de lipoaspiração e, obviamente, o próprio volume total, né? Para não se expor aquele paciente a risco estável. Então, a média aí 7% do peso corporal é o ideal, no máximo, a ser retirado daquela paciente. Então uma pessoa obesa, ela não deve ser submetida a uma cirurgia de lipoaspiração. Na verdade, aquele conceito de que lipoaspiração vai fazer emagrecimento é irreal. A lipoescultura ou lipoaspiração, ela consiste na remodelagem corporal. Então, aquela ideia, vou fazer uma lipo para emagrecer. Não, então você emagrece antes e vai fazer lipo depois. Nós sabemos de casos que o médico pede para a pessoa emagrecer para depois fazer esse contorno. Exatamente isso, porque a gordura localizada vai persistir. Por mais que você faça o emagrecimento, você não consegue eliminar completamente aquela gordura localizada. Agora, a lipo não consiste em emagrecimento. A preocupação do paciente em emagrecer com uma cirurgia de lipo, na verdade, está completamente errado o conceito, né? É uma cirurgia de baixa complexidade, uma cirurgia que o risco cirúrgico é realmente pequeno, não é alto o risco, como se prega muito, desde que feita de maneira adequada, desde que feita por um profissional de reconhecimento. Cirurgia de lipoaspiração tem que ser feita por um cirurgião plástico, não por outras especialidades. Isso é importante, Dr. Carlos, até eu deveria ter falado no início, né? Mas o cirurgião plástico, hoje, é importante nós selecionarmos, né, o profissional que vai fazer essa cirurgia, né? E quais, assim, seriam os requisitos para a segurança desse paciente, Sim. né? A exigência que a gente sempre, a orientação que a gente passa para a população é justamente que cirurgião plástico é o cirurgião que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não existe um cirurgião plástico que não seja reconhecido, se realmente ele for cirurgião plástico. Então, o primeiro fator é especular no site da Sociedade Brasileira e verificar se aquele cirurgião é realmente cirurgião plástico. Segundo fator, avaliar o conceito desse cirurgião no meio onde ele trabalha, o respeito que os outros profissionais têm por ele e as complicações que possam surgir daquele trabalho daquele cirurgião. Então, um cirurgião plástico que faz trabalho e que complica de rotina tem algo errado, né? Então, o conceito que ele tem na sociedade tem que ter um bom conceito. Existe uma estatística, na verdade, essa estatística ela tem que ser baixa. Exatamente isso, né? O cirurgião que tem alta complexidade, altas complicações cirúrgicas tem algo errado, né? Ou está precisando melhorar a técnica ou tem que avaliar o que está acontecendo na realidade, né? Então, o cirurgião plástico, ele é cirurgião plástico se for reconhecido pela Sociedade Brasileira, se não for, não é, tá? Aquela história de que outras áreas de especialidade estão entrando dentro da plástica para fazer a parte estética, isso é inadmissível. Não procede. É inadmissível, porque cada um tem que trabalhar dentro da sua especialidade. O seu, né, a sua residência, o seu tempo de desenvoltura na área. Exatamente isso, né? Você viu que são 5 anos para se fazer especialização em plástica. Então, não é qualquer 2 anos ou um curso de final de semana que vai te fazer um cirurgião plástico, né? Perfeito. Perfeita colocação, Dr. Carlos, muito importante.
o paciente fiscalizar, né? Exatamente Fiscalizar. isso. Ah, mas o preço desse é mais barato do que o outro. Na verdade, você está tendo um conceito ruim para isso. Você está desvalorizando a sua própria vida. Né? Sua segurança. Exatamente, né? Isso. A avaliação de um cirurgião não é também só isso, né? Você tem que entrar no consultório do médico e sentir uma segurança com ele. Você tem que se sentir bem, tem que ter uma empatia com aquele médico. Não adianta ser um professor, doutor, mestrado que você não se sinta e você à não sentir à vontade, entendeu? A chance de dar errado o procedimento é muito grande. Então, essa empatia tem que existir, né? FM 101.9. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Continuando então, Dr. Carlos, vamos continuar sobre a lipoaspiração. Então, como você já relatou que a lipoaspiração ela é importante no contorno corporal, não como agente para emagrecimento, Sim. Né? E a partir de que idade esse procedimento pode ser realizado? Normalmente as cirurgias, a grande maioria das cirurgias, principalmente para nível de contorno corporal, a gente aguarda a evolução em relação à adolescência, em que o corpo vai estar devidamente já formado, tá? Mas isso também não é uma regra taxativa, né? Existem casos de pacientes em que são adolescentes e que têm um transtorno psicológico tão intenso pelaquela determinada alteração estética em que acaba se realizando um procedimento de médio porte ou pequeno porte para que se dê um estímulo para aquela pessoa. Né? Evita-se muito. Eu vou te falar que a gente evita uma lipoaspiração com menos de 17 anos. Né? A grande maioria a gente aguarda o período de 17 anos em diante e com indicação específica quando é menos. Sim. Tá? Então a lipo a gente respeita mais dieta, mais exercício e depois um detalhezinho para a lipoaspiração auxiliar. Até para funcionar melhor, né? Para você ter um resultado melhor. Exatamente do isso. Procedimento. E manutenção, né? Não adianta uma lipoaspiração se a paciente engorda em 6 meses tudo que eu tirei. Então ela perde o resultado estético em pouco tempo. Perfeito. E qual o tipo de anestesia normalmente que é colocado? Normalmente é assim, a grande maioria dos cirurgiões usam peridural associada à sedação. E existem outros cirurgiões que usam geral para fazer lipoaspiração. Primeiro é prática entre os cirurgiões, cada um escolhe a que achar a mais adequado àquele procedimento. E quem escolhe pela peridural pensa a nível de risco um pouco menor do que a anestesia geral, que no sentido de risco geral é um pouco menor do que a técnica com geral. Certo. Tá? E já em relação à cicatriz, doutor, a cicatriz que pode ficar, né, no caso da lipoaspiração? A lipoaspiração é feita através de pequenos orifícios, né? Então, em média, o cirurgião sempre procura esconder essas incisõezinhas, mas normalmente no final da evolução, quando ela clareia e fica um risquinho, em média de no máximo 1 centímetro, normalmente meio centímetro de incisão, né? Então não é para se incomodar normalmente com cicatriz, né? A lipo, na verdade, a chance de aparecer que fez a lipo é muito pequena, justamente pelo número pequeno de cicatrizes, né? Perfeito. Então, falando sobre outros tipos, né? Já vimos um pouquinho sobre a lipoaspiração, que não dá para a gente falar muito, né? Porque nós temos vários assuntos. Sim. Agora nós vamos falar sobre uma outra. Nós temos, acredito que 3 tipos de cirurgia assim bastante importante aqui para falarmos. Vamos falar um pouquinho sobre o aumento da mama, né? A prótese mamária. Sim. Que também é um procedimento bastante realizado, né? Aqui no Brasil e acredito que na nossa região também, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que é a segunda mais realizada, a colocação de prótese.
O fator da estética mamária chamar muito a atenção, principalmente das mulheres, então, e a colocação de prótese ser uma cirurgia relativamente mais simples, então a procura é muito grande, né? E as próteses hoje foram desenvolvidas de uma forma mais protegida, de uma forma de que menos riscos de complicações existem pela presença dela, então por isso que gradualmente vem aumentando mais esse risco, né? A partir de que idade, né, nós sabemos que existem muitas adolescentes que têm vontade na colocação da prótese, né? A partir de que idade essa cirurgia pode ser realizada? Normalmente a mesma a ideia em relação à lipoaspiração. Então a gente aguarda normalmente os 17 anos, em que é aquela fase em que a mama já está desenvolvida. Exatamente. Ela pode haver alguma alteração estrutural ainda, mas normalmente não é de grande porte. Também existem exceções. Eu já operei pacientes mais jovens em que aquela alteração mamária que existia estava gerando grande transtorno psicológico, né? Então, nesses casos extremos, a gente abre exceção, mas já passando orientação em que, colocado uma prótese, uma mama mais jovem, pode haver uma modificação no resultado final. Exatamente. Não é uma garantia em que aquele resultado vai se manter por muitos anos, né? Porque a alteração glandular pode haver nesse período também. Perfeito. E também o tipo de anestesia, da mesma forma como... técnica é individual. Sim. Eu gosto de fazer colocação de prótese com anestesia local, né? Local significa anestesiar a mama com uma sedação bem superficial. Existem cirurgiões que fazem com anestesia geral, né? E outros com peridural. Eu vejo a prótese com anestesia local aquela que tem menor risco, na verdade. Então, no meu conceito, prótese hoje é anestesia local. E em relação à cicatriz... Normalmente uma cicatriz de pequeno porte, uma cicatriz em média 4,5 centímetros. Nós usamos habitualmente a dobra da técnica, mama. Né? Depende da técnica e da localização, né? No nosso caso, a gente gosta de usar muito a submamária, que é na dobrinha da mama, e por ali abre um espaço de 4,5 centímetros e posteriormente fica um risquinho branquinho na grande maioria dos pacientes, em média de 6 meses a 1 ano depois da cirurgia, né? Mas agora, de baixo, né? Embaixo acaba não chamando a atenção. Existe uma técnica que se faz pela areola e existe uma técnica que se faz pela axila, tá? A axila tem diminuído muito por causa de alguns índices maiores de complicação, e a areola, em alguns casos, ela acaba ficando um pouco mais visível, um risquinho branquinho na areola pela diferença de pigmentação, né? Mas mesmo assim, em alguns casos, por exigência de algumas pacientes, é colocado pela areola. Tá? Perfeito, Dr. Carlos. E tempo de cirurgia? É uma cirurgia relativamente rápida, é uma cirurgia que 1h15, 1h30 de procedimento cirúrgico, tá? E aí normalmente fica em observação mais 1h30 por causa da anestesia local com sedação, e depois disso vai embora para casa. Então, no caso, é um procedimento simples. Simples, né? E nós falamos nesses 2 tipos cirúrgicos, vamos falar agora uma outra técnica, uma outra cirurgia que eu acho que é bastante realizada também, que é a abdominoplastia, né? Aqui no Brasil e aqui na nossa região também tem um número muito grande. Tem um número muito grande, né, Sim. Dr. Carlos? A abdominoplastia tem uma procura muito grande, porque se sabe muito bem que normalmente após uma gestação você tem uma distensão daquele abdômen, normalmente um afastamento muscular e uma sobra de pele, tá? Exceções algumas que não tem mas a grande maioria tem. Então, quanto maior o número também de gestações, maior é o índice. A sobra, né? Com certeza. Então, a indicação da abdominoplastia se faz quando se tem um excesso de pele no abdômen alto, a parte alta do abdômen e a parte inferior, né? Normalmente se associa a gordura localizada e se associa a afastamento muscular pela história de gestação. E nessa cirurgia vai consistir justamente de quebrar aquela gordura que está em excesso no abdômen, amarrar a musculatura que está afastada e, por último, tirar o excesso de pele. Por isso que aquela cicatriz, por mais que as pacientes queiram, o doutor faz mais curtinha a cicatriz, é uma cicatriz que vai de um osso a outro osso na lateral, né? E ela vem bem baixo, como se fosse a cesárea. Então ela faz proporcionalmente à quantidade de tecido retirado do abdômen, né? Então o tamanho dessa cicatriz vai até aquela estrutura óssea justamente pelo ângulo de rotação dos tecidos, tá?
Em média, quanto sai de tecido, doutor? Numa paciente normal, sem grandes obesidades, em média 1 quilo de pele sai. 1 quilo de Tá? pele. Em média. Um paciente mais, um paciente menos, né? É bastante, Bastante. né? É bastante. Depois nós podemos falar um pouquinho sobre as cirurgias bariátricas, Sim, pouquinho, né? É uma das cirurgias muito procuradas pós-bariátrica. Pós-bariátrica, né? Tem sobra de tecido importante no abdômen, né? No abdômen e, obviamente, na mama também, né? Dr. Carlos, continuando, né? Então, sobre a abdominoplastia, também a partir de que idade, né, que pode ser realizada essa cirurgia, né, tipo de anestesia e a cicatriz você já falou, né? Sim. A anestesia que se usa habitual na nossa experiência é a peridural associada à sedação, mas também da mesma forma, existem cirurgiões que gostam de usar só anestesia geral, tá? Isso é prática do cirurgião e confiança dele na equipe de anestesia. Tempo de cirurgia aproximado 2h30 a 3 horas de procedimento cirúrgico, tá? É feito a nível de hospital, então existe um internamento no período de 24 horas no hospital, tá? Então interna de manhãzinha, faz a cirurgia pela manhã e no outro dia de manhã está indo embora para casa. No caso, nós falamos sobre abdominoplastia geral. Nós sabemos também que existe a mini abdominoplastia, né? Exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ela também. Normalmente, quando a paciente tem um excesso de pele mais abaixo do umbigo, mesmo que seja associada a uma gordura localizada, em alguns casos mais raros o afastamento também muscular, o mini abdômen se indica porque eu vou conseguir, através de uma incisão um pouco menor, ou seja, ela é um pouco maior do que a cesárea, retirar aquela sobra de pele que está abaixo do umbigo. Normalmente aquela sobra abaixo de pele do umbigo, abaixo então, do umbigo, certo. né? Aí aquela sobra que fica logo em cima da cesárea ali. E aí, em alguns casos mais restritos, existe o afastamento muscular e dessa mesma técnica a gente consegue fixar o músculo lá de cima até embaixo, então ganha a tração muscular e tira aquele excesso de pele só na parte superior do púbis ali. Mas isso quem vai definir vai ser o cirurgião, né? Vai dizer, você precisa de uma abdominoplastia normal clássica, ou de uma mini. Exatamente isso. A indicação específica é a quantidade de pele que existe naquele abdômen. Certo. Né? Vou lipoaspirar, vai tirar gordura. Vou amarrar músculo quando está afastado, independente se o abdômen ou o mini abdômen. E no caso de excesso de pele, que vai definir se eu vou fazer o corte até as regiões laterais, reposicionar o umbiguinho, ou o mini abdômen só vai trabalhar a parte de pele inferior a esse umbigo. No caso do mini abdômen, a recuperação é mais rápida. Exatamente, os cuidados pós-operatórios são menos intensos, né? Não é uma cirurgia que a paciente tem que andar inclinada, nem dormir inclinada, é diferente do abdominoplastia. 15 dias essa paciente tem que andar inclinado e dormir inclinado para que não faça nenhum esforço na região. Muita dor, né, essa paciente? A dor não é rotina, a dor é postural. É postural. Na grande maioria das pacientes fazem abdominoplastia, queixa-se de dor nas costas pela posição. É verdade. Né? O abdômen só dói se ela fizer esforço. Se ela fizer um esforço, aí ela foi feita fixação muscular, ela vai ter um desconforto doloroso, né? Dr. Carlos, nós falamos em 3 tipos de cirurgias que são bastante definidas. FM 101.9. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Dr. Carlos, nós falamos então de 3 tipos de cirurgias bastante requeridas, né? E eu gostaria de saber, falando nelas isoladamente, nós falamos da lipoaspiração, nós falamos da prótese mamária e nós falamos da abdominoplastia juntamente com a mini, né? E eu gostaria de saber quais cirurgias que nós
gostaria de saber quais as cirurgias que nós podemos associar, né? Muitas vezes a paciente quer fazer a prótese mamária, ela quer fazer uma abdominoplastia, uma lipo. O que ela pode ser associado? Tá. O que é rotina muito na nossa equipe e a gente respeita muito é risco cirúrgico. Então, existe já uma definição que acima de 7 horas de procedimento cirúrgico, esse índice de riscos de trombose, de embolia, de complicações operatórias aumenta, né? E aumentam drasticamente. Então, a escolha é assim, a gente avalia a paciente, vê as indicações específicas e a associação entre as cirurgias definida até no máximo 7 horas de procedimento cirúrgico. Um exemplo, o Dr. Carlos, ele faz associação de mama e abdômen sem medo de associar as duas. Eu faço associação de uma mama com lipoescultura ou faço associação de um abdômen com lipoescultura sem medo nenhum de associação. O Dr. Carlos não associa mamoplastia, abdominoplastia e lipoescultura corporal. Por quê? O tempo cirúrgico vai lá para 8 horas e meia de procedimento cirúrgico. Então, o índice de risco cirúrgico é muito maior, né? Mais do que o dobro, na verdade. Então, a gente prefere em que a paciente escolha aquela que ela está se incomodando mais e 6 meses depois ela volta aqui para fazer aquela outra que ficou faltando. A exceção que nós operamos 3 procedimentos é quando se faz prótese de mama, abdominoplastia e lipoescultura, em que o tempo cirúrgico é menor que 7 horas. Então, aí eu consigo fazer esses 3 procedimentos associados, desde que realmente o tempo seja no máximo 7 horas de cirurgia. Isso, por vezes, você define no momento? Na verdade, é a indicação. Avaliei a paciente, a indicação de mama é isso, de abdômen é isso e de lipoescultura, então aí eu já falo, ó, o teu tempo cirúrgico é de 2 cirurgias. Ah, não, é prótese e o restante também tem indicação e eu quero fazer as 3 juntas, é as únicas 3 que o Dr. Carlos faz. Né? Eu não associo aquelas por risco maior. Eu prefiro, às vezes, perder a paciente momentaneamente do que ter uma complicação grave num procedimento cirúrgico e a gente... Uma questão de segurança, né, Dr. Carlos, isso. para a própria paciente. Exatamente. Né? Dr. Carlos, nós temos vários tipos de cirurgias aqui importantes e que são bastante realizadas, né? Dentre elas, nós vamos falar algumas, nós estamos no inverno, né? Vamos falar alguns tipos de cirurgia que é bastante realizada também no inverno, né? Uma delas é o facelift, né? É o lifting de face, né? Que agora, iniciando esse período de férias, né? A gente sabe que há uma procura maior, uma demanda maior, né, doutor? Sim, é um procedimento que tem a procura muito grande no período do inverno. Se sabe muito que o facelift ou ritidoplastia facial, a exposição daquela face num pós-operatório tem que ser resguardado, né? Se é um período de inverno importante para esse tipo de procedimento, sim, porque você vai se expor menos ao sol, você vai aquecer menos aquele rosto, né? É um período que você fica mais em casa, então por isso que a escolha do período do inverno para fazer esse tipo de procedimento é um ponto a mais, tá? Não significa que não se faz no verão, sim, tá? Mas a procura realmente é maior nesse inverno. Maior no inverno. É uma cirurgia que hoje se faz também com anestesia local, tá? Uma cirurgia demorada, não uma cirurgia rápida. Uma média para fazer ritidoplastia associada à pálpebra é em 6 horas de procedimentos cirúrgicos, mesmo assim com anestesia local, com sedação superficial. Então, os índices de complicação são realmente bem pequenos. A paciente tem que saber que ela vai se expor a convívio social pelo menos... Normalmente são realizadas as duas? Ou sim, normalmente? Blefaro normalmente já se associa, ao lift, né? Já é uma melhora estética quase total da região, né? E normalmente, eu sei que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas qual a idade que homens também procuram? Procuram, e com o evento da cirurgia bariátrica tem se procurado muito, e cada vez mais jovens os pacientes, né? Um grande emagrecimento gera flacidez facial.
A indicação do lift, na verdade, não é por uma faixa etária específica, é sim com indicação específica, ou seja, excesso de pele, uma pitose dos tecidos, e aí vai fazer o lift para reposicionar as estruturas e retirar o excesso de pele através daquela incisão que se faz no couro cabeludo e ao redor da orelha. Da orelha, né? Faz, né, se puxa um pouquinho, faz aquela retração da pele, uma esticadinha, né, Exatamente, sempre bem leve, na verdade. A gente sempre fala que o lifting bem feito hoje é um lifting não notado, no sentido de exagero, né? A paciente tem a melhor estética adequada, mas não fica com cara de face operada, né? E qual é o tempo de recuperação desse processo? É uma cirurgia assim, que ela edemacia muito a face e muitas vezes tem equimose, que é aquele tecido mais fica roxo, né? Então o que vai resguardar a paciente é justamente a exposição ao sol, ao convívio social, porque a estética na fase inicial não fica boa, né? Não fica bonita. E aproximadamente, vou te falar que a grande maioria dos pacientes, em torno de 15 dias, está tendo o seu convívio social já aceitável, né? Dependendo se essa equimose já absorveu ou não. Tá? Agora, exercícios físicos a gente pede para evitar na fase inicial, principalmente na fase inicial de 30 dias. O ideal mesmo é 2 meses e meio em diante, né? Para que não exista nenhuma alteração de tração excessiva, nem inchaço residual dessa face. Tá? Ela vai te tirar do teu convívio, do teu trabalho, enquanto tiver essa equimose, esse grande inchaço aproximado de 1 semana, 2 semanas. Certo, mas o resultado final vale a pena. Com certeza vale a pena. Vale a pena, a mudança é boa, é bonita, né? Sim. Principalmente realizada, como você falou, né? Com cuidado, né? Para que esse paciente não tenha exageros, Sim. né? Fique aquela coisa muito sutil, muito Exatamente. delicada, você vê que foi feita alguma coisa que aquela pessoa está tão bonita, né? Mas você não sabe definir o que aconteceu. Exatamente, essa aí é uma cirurgia plástica de face bem feita. E a cirurgia de pálpebra, isoladamente, Dr. Carlos, também é realizada bastante no inverno? Sim, a pálpebra normalmente assim, tem um fluxo também muito grande no inverno pela história de férias, né? Mas é uma cirurgia que é de pequeno porte, então a procura é muito intensa. Né? É uma cirurgia que se faz só com anestesia local, é uma cirurgia que a paciente tem lá seus 3 primeiros dias de um grande inchaço na região e que depois disso vai gradualmente desaparecendo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas têm medo de fazer a cirurgia e às vezes elas acabam atrasando essa cirurgia de uma maneira a se prejudicar, né, doutor? Sim. Né? Tem aquele excesso de pele caindo em cima dos olhos ou embaixo, aquelas bolsas, e isso acaba sendo prejudicial no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Sim. Então, o que a paciente tem que tomar uma noção é que não só a estética é importante na parte palpebral. Existem muitas pacientes que têm indicação do oftalmologista, porque o peso do excesso de pele palpebral da pálpebra superior chega a influenciar na maneira dela enxergar, na verdade, né? Dificulta a abertura da pálpebra superior, né? Então, não é só a estética em si. Os pacientes têm vindo procurar mais jovem, né, com menos idade para fazer a pálpebra, desde que tenha indicação, desde que tenha um excesso de pele, muitas vezes com excesso da projeção das bolsas de gordura, então se faz, né? Não existe um limite de indicação em relação à faixa etária, mas ainda, pela maioria dos pacientes, a média é de 40 a 50 anos, a maioria procura nesse período, tá? Não deixei de operar pacientes de 70 anos, né? Pessoas de muita idade, porque o excesso é tão intenso em que não consegue mais, né? A parte de oftalmologia está influenciada por esse excesso. Então, doutor Carlos, nós tínhamos muitos outros assuntos para conversarmos, para levar até os nossos pacientes, né? Mas o tempo não nos permite aqui. Com certeza teremos outros bate-papos aqui, trazendo outros assuntos, né, que são bastante pertinentes aqui. E eu agradeço imensamente, né, a sua presença
e as suas considerações a respeito da cirurgia plástica, né? De fazer com que a qualidade de vida dessas pessoas seja melhor, né? A gente não está falando aqui só de estética, só de beleza, mas a qualidade de vida, o bem-estar consigo mesmo, né? Eu acho que esse é um fator mais importante, a pessoa se gostar, a pessoa se aceitar, né? E eu agradeço imensamente o seu tempo, que eu sei que não é fácil, né? Ainda mais num período desses, mas foi muito bem-vindo, foi muito bem falado, né? Acredito que nossos ouvintes vão gostar muito. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aí no seu programa e deixo muito à vontade para você e toda a sua equipe estar programando um novo programa e, se possível, estar junto com você para estar esclarecendo os detalhes em relação à plástica, né? Hoje nós conseguimos falar um pouco sobre algumas delas, mas dentro da plástica tem inúmeros assuntos, inúmeras técnicas, né, em que a gente pode estar auxiliando a população a ter um novo entendimento de plástica, né? A procura de um profissional, da qualificação desse profissional, da qualidade do serviço, do número de cirurgias realizadas, né? A gente brinca que eu estou aqui no interior e meus amigos de São Paulo, quando eu vim para a cidade pequena do interior do Paraná, falavam: você é muito louco, né? O que você vai fazer lá naquele fim de mundo, né? E hoje a gente comparando com eles, os números às vezes são até superiores, né, Dr. Carlos? Eu opero muito mais pacientes do que meus amigos que estão em São Paulo, né? Então a gente, assim, o trabalho em cima de trabalho que vai nos trazendo o número maior de pacientes. Nessa área, claro que a propaganda ela é importante, mas o boca a boca, né? O paciente falando do resultado que teve, que gostou da cirurgia, essa é o maior marketing que existe, né? O paciente vai divulgando aquele benefício que ele teve. Sim. Né? E eu gostaria de passar, quem não conhece ainda, o Dr. Carlos, ele atende na Clínica Incorpore, que fica situada na Rua Pernambuco, 154, no centro de Paranavaí. Quem tiver dúvidas, quiser maiores explicações, pode entrar em contato com a clínica. O telefone é o 3422-9834. E tem até um site, né, Dr. Carlos, da clínica. Exatamente. É www.clinincorpore.com.br. Podem estar entrando no site e verificando a estrutura da clínica, sobre o Dr. Carlos. E estamos, então, à disposição. Dr. Carlos, muito obrigado novamente e com certeza teremos outros colóquios aqui. Muito obrigado, Márcia, e toda a sua equipe. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.